Bom, boa noite mais uma vez a todos, né? Nós vamos começar agora lendo a mensagem do Senhor dessa noite, né? A mensagem do Senhor, ela tem como tema um rei prostrado diante dos servos, né? Um rei prostrado diante dos servos. No capítulo 13 do Evangelho de João, a palavra de Deus diz assim: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído do Pai e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, pegou uma toalha e a colocou em volta da cintura. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. Aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu vais lavar meus pés? Respondeu Jesus: O que eu faço não sabeis agora, mas compreenderás depois. E disse Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: Se eu não te lavar os pés, se eu não te lavar, não tens parte comigo. E respondeu Simão Pedro: Sendo assim, Senhor, lava só não os pés, mas também as mãos e a cabeça. E disse Jesus: Aquele que já se banhou não necessita de lavar senão os pés, no mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem o havia de trair. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus tomou as suas vestes, voltou à mesa e perguntou: Entendeis o que eu fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu sou mestre e senhor, e vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Eu vos dei o exemplo, para que façais como eu fiz. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora que sabeis estas coisas, felizes sois se as praticardes. Não falo de todos vós. Eu conheço os que escolhi, mas isto é para que se cumpra as Escrituras. O que come o pão comigo levantou contra mim o calcanhar. Digo-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Em verdade vos digo, todo aquele que recebe o que eu enviar, a mim me recebe. E aquele que me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém? Irmãos, eu estava meditando nessa palavra depois que o irmão Jaime passou lá a mim, e eu fui ver o contexto anterior, né? Da onde Jesus estava vindo e para onde ele estava indo. E eu já li essa passagem, irmãos, acho que umas 1000 vezes, mas eu não lembrava desse contexto anterior. E lendo o contexto anterior, a gente percebe que Jesus estava em Betânia, 6 dias antes da Páscoa, na casa de Lázaro, Maria e Marta, realmente esperando o dia da Páscoa para poder entrar em Jerusalém e participar da festa da Páscoa junto com os judeus e da Páscoa particular que ele tinha para realizar junto aos seus discípulos. E ali naquele povoado, a Bíblia diz que muitas pessoas se reuniam para ver Lázaro, porque Jesus o havia ressuscitado dos mortos. Fazia muito pouco tempo que Lázaro havia morrido e Jesus o havia ressuscitado dos mortos. Depois de 4 dias morto, Lázaro reviveu. Aquele milagre ficou notório em toda Jerusalém
em toda a circunvizinhança. As pessoas sabiam que era Jesus que tinha ressuscitado a Lázaro. Por isso, quando souberam que ele estava ali na casa de Lázaro, uma multidão de pessoas foi ao encontro de Jesus, tanto para vê-lo, quanto para ver aquele que havia sido morto e estava ressuscitado, estava vivo. Porque Lázaro esteve morto 4 dias e Jesus o ressuscitou. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus saiu 6 dias depois da casa de Lázaro e foi em direção a Jerusalém. E como eu disse em outras feitas, em outras pregações, sempre que Jesus ia, uma multidão ia acompanhando atrás e outra multidão ia na frente, levando a notícia de que ele estava chegando. E quando o povo de Jerusalém soube que Jesus estava vindo e ia participar da festa da Páscoa, eles tiraram ramos e saíram cantando o caminho afora ao encontro de Jesus. Hosana, Hosana ao filho de Davi. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor, e bendito é o rei de Israel. E aquilo tinha sido profetizado que ia acontecer pelo profeta no passado, dizendo o seguinte: filho de Sião, fica em paz, porque o ungido de Deus vem a ti montado num filho de uma jumenta, ou seja, em um jumentinho. O que isso queria dizer? Que quando o Messias viesse, ele não viria com guerra, montado num cavalo branco grande, com exércitos atrás dele, marchando para invadir Jerusalém. Não! Ele vinha em paz, ele vinha trazer uma mensagem espiritual e uma mensagem de paz. E a Bíblia diz que à medida que aquele povo foi marchando para encontrar com Jesus, quando o encontraram, foram colocando, depositando suas vestes no caminho em folha de palmeiras e o receberam em Jerusalém como o próprio rei. E aí Jesus entra em Jerusalém, Jesus vai até o templo, Jesus purifica o templo com toda aquela rigorosidade que nós vimos que ele fez. Nós não vamos entrar nesse mérito agora. E depois ele vai para um lugar secreto com os seus discípulos e ele começa, irmãos, a sentar à mesa para celebrar com eles a Páscoa. E todos eles não sabiam muito bem o que estava acontecendo, porque Jesus tinha sido recebido ali como um rei. Ele de fato era um rei, mas ele não era um rei mundano. Ele não era um rei como outro rei, como Herodes, por exemplo, era o rei daquela região, como Pilatos era o governador, como César era o rei do mundo. Ele era um rei de um reino espiritual, de um reino que não se pode ver, de um reino que não se pode tocar, só se pode sentir. Porque o reino de Deus, segundo Jesus, ele habita dentro de vós, ele habita dentro de nós. Não há como dizer ele aqui ou ele ali, porque ele está dentro de nós. É um reino espiritual que vai se manifestar, sim, com certeza no futuro, fisicamente e visivelmente, mas até lá é um reino espiritual que não se vê com os olhos e se vê, sim, com o coração. Mas esse rei entronizado, esse rei que o próprio João diz lá no começo do seu evangelho, que por meio dele todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez. E o escritor de Hebreus acrescenta que o universo foi feito por meio dele. Então, a palavra de Deus tinha encarnado como Messias. E quando se diz que tudo foi feito por meio dele, é porque Deus fez tudo por meio da sua palavra. E quem é a palavra de Deus? É Jesus. Jesus é o verbo. Jesus é o verbo de Deus, o verbo encarnado de Deus. Então tudo que ele pensava, tudo que ele falava e tudo que ele fazia era palavra de Deus sendo dispensado o tempo todo, era verbo de Deus sendo dispensado o tempo todo. Então os discípulos sabiam que ele era um rei acima de todos os reis. Não é à toa que a Bíblia chama ele de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Só que esse rei, com todo esse poder, com toda essa glória, mesmo sem pompa, mas com toda essa glória, estava ali agora diante de 12 homens dos quais ele conhecia um a um. É por isso que o texto afirma as coisas que afirmam sobre Jesus com tanta certeza. Olha o que o texto diz, ó. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que estava próxima a hora da sua chegada, ou seja, Jesus sabia que estava próxima a hora da sua chegada. A morte para Jesus e o sofrimento que antecedeu a morte não era uma surpresa para o mestre, ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. E o texto diz que antes
Como ele havia amado os seus, ele amou até o fim. E ele amou quem até o fim? Todos, inclusive o traidor que ele sabia que o ia trair. A Bíblia diz aqui claramente que Jesus sabia que Judas ia traí-lo. Tanto é que ele disse, todos vocês estão limpos, mas nem todos, porque ele sabia que um não estava limpo. E não estava por quê? Porque segundo o texto bíblico que está dizendo aqui, o diabo já havia posto no coração dele o trair Jesus. Então Jesus sabia de todos eles. Mas veja que interessante, irmãos, mesmo Jesus tendo a consciência, tendo a sabedoria, tendo o conhecimento de que Judas o ia trair, ele não o botou de casa para fora. Ele mandou ele sentar na mesa e ele serviu a ceia para Judas. Judas, mesmo sendo um traidor, e antes de ser um traidor, o texto, um pouco antes, fala que foi derramado sobre a cabeça dele um perfume muito caro na casa de Maria, e Judas se levantou e falou, por que não pegamos esse perfume e vendemos e damos dinheiro aos pobres? E o texto diz que ele não estava interessado nos pobres, é porque ele levava a bolsa de dinheiro, e ele era ladrão, e todo o dinheiro que era depositado ali, ele roubava. E Jesus sabia que ele era ladrão, sabia que ele o ia trair, mas Jesus não o tirou da mesa na Páscoa. Jesus não negou a ceia a Judas, nem o proibiu de tomar, porque sabia que Judas o ia trair. Jesus deixou ele lá, sentado no cantinho dele na mesa da ceia. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus se levantou, pegou uma toalha, colocou sobre a cintura e começou a lavar os pés dos discípulos um a um. Eu não sei se você sabe, mas naquela época de Jesus, haviam empregados domésticos como há hoje em casa de gente rica. Só que hoje eles são assalariados, graças a Deus por isso, né? Naquela época eles eram escravos. E entre os escravos haviam hierarquias. Tinha um escravo que cuidava somente da roupa do seu senhor, tinha um escravo que cuidava somente de fazer a parte do banquete, tinha outro que arrumava a mesa, e tinha um escravinho, o mais pobrezinho deles, o mais paupérrimo, o mais explorado, que era aquele que quando chegava as visitas, todas sujam de pó, e sentava à mesa para comer, ele ia lá com uma baciazinha e lavava os pés de todos os convidados. Esse era o escravo mais humilde, mais paupérrimo, mais pobre, que estava iniciando a sua jornada de escravo na casa do seu senhor e que ia galgar alguns degraus de subidas depois para futuramente ser talvez o cara que servisse à mesa, o cara que cuidasse da roupa, mas para começar, ele tinha que começar lavando o pó dos pés das visitas que sentavam à mesa. E Jesus amarra a toalha na cintura, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que fez o mundo, pelo qual o mundo inteiro, o universo inteiro foi feito, amarra a toalha à cintura e vai fazer o trabalho do escravo mais baixo. Vai fazer o trabalho do escravo mais pobre, do escravo que era mais humilhado, do mais paupérrimo. Lava os pés de um por um, com toda calma, com toda tranquilidade. Imagina como devia estar fedendo os pés daqueles discípulos, irmão. Você pode parar um minuto e imaginar isso? Como devia estar imundo de poeira? Porque os ricos ainda andavam de carruagem, a cavalo, e ninguém ali andava com transporte nenhum, todo mundo andava a pé, suando, dias a fio, quase nem tomavam banho. Imagina como estava a condição desses homens. E Jesus baixou e foi lavando os pés de um por um. Jesus sabendo o sofrimento que ia passar, Jesus sabendo a morte que o esperava, a traição do seu discípulo, ele foi lá nos pés de Judas e lavou os pés de Judas. Quando chegou em Pedro, é que houve uma interrupção. Opa, Senhor, o Senhor não vai fazer isso. O Senhor não vai lavar os meus pés. Jesus falou, Pedro, eu preciso fazer isso, porque se não fizer isso, tu não tem parte comigo. E Pedro entendeu que precisava deixar Jesus lavar os pés, e Jesus lavou os pés também de Pedro. E depois ele voltou à mesa, irmãos, e ele perguntou o seguinte, vocês por acaso entendem o que foi que eu acabei de fazer com vocês? Vocês têm noção do que eu acabei de fazer com vocês? Olha, vocês me chamam de mestre e de senhor, e vocês fazem bem em me chamar assim, porque de fato eu sou mestre e senhor. Mas mesmo sendo mestre e senhor, eu fiz o trabalho do escravo mais baixo. Eu lavei os pés de vocês.
E se eu sou mestre e senhor de vocês e fiz o trabalho de um escravo, o que não deve fazer vocês uns pelos outros? O que é que vocês não devem praticar uns pelos outros? Irmãos, eu lembro de novo a vocês, Judas estava ali, o traidor estava ali, e Jesus lavou os pés de Judas e deixou ele participar da ceia que estava sendo oferecida. Nós sabemos, irmãos, que essa ceia que estava sendo oferecida ali na Páscoa era exatamente a quebra do vínculo, naquele momento, naquele exato momento, da lei com a graça. A partir daquele momento, Jesus ofereceu como dívida a ser paga o seu sangue e o seu corpo. Ele usou como símbolo ali do seu sangue e do seu corpo o fruto da videira e o pão. Ele disse, olha, a partir de hoje vocês vão fazer isso em memória de mim, toda vez que se reunirem. E a Bíblia diz que ele partiu o pão e deu aos seus 12 discípulos. A Bíblia diz que ele pegou o vinho e participou com os 12 discípulos, no qual Judas também participou. E aí eu não entendo, irmão, hoje, por que é que nós privamos pessoas de participarem da Santa Ceia? Por que é que nós privamos pessoas de participarem do batismo, dos ritos que foram deixados por Jesus? Por que é que nós, quando vemos alguém que está em pecado, ou está praticamente condenado pela religião, pelo mundo, nós, ao invés de fazermos como Jesus fez, o papel do escravo mais baixo, lavar os pés dele, para tentar conquistá-lo de volta para o Senhor, nós o desprezamos como se ele fosse o escravo mais baixo. Será que nós não aprendemos ainda a lição de Jesus, é isso? Porque ele disse aqui bem claro, olha, vocês sabem por que eu fiz isso? Eu fiz isso porque o servo não é maior do que o Senhor, do que o seu Senhor. E nem o enviado é maior do que aquele que enviou. Então eu sou maior do que vocês, mas eu tenho um que é maior do que eu, que é Deus. E quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E quem me recebe, recebe a Deus que me enviou. Os irmãos estão entendendo isso? Então, quando a gente faz algo, irmão, por alguém, independente da condição que essa pessoa esteja, nós estamos fazendo algo por alguém que que Jesus enviou para nós. E quando nós fazemos algo por alguém que Jesus enviou para nós, quando nós recebemos esse alguém, nós recebemos a Jesus. E quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos aquele que o enviou, que é o próprio Pai. Então, isso ainda não foi entendido pela igreja. A igreja, irmão, é sempre a serva. A igreja é sempre aquela que tem que ir atrás. A igreja é sempre aquela que tem que fazer o sacrifício. A igreja é sempre aquela que tem que padecer. Mas por que tudo isso? Porque a conquista, irmão, vem do Senhor. E nós, como servos do Senhor na terra, ele disse que nós somos o seu corpo, do qual ele é a cabeça. E ele tem que guiar a sua igreja. Então não há nenhuma possibilidade da igreja fazer alguma coisa sem Jesus. Porque ele disse que sem mim nada podeis fazer. Mas se eu quero fazer alguma coisa com Jesus, ou se eu quero fazer alguma coisa para Jesus, ou para o reino de Jesus, eu preciso obedecer ao Senhor e lavar aos pés dos meus semelhantes, ser humilde e aceitar os meus semelhantes, assim como ele o fez. Se eu não seguir o exemplo de Jesus, se eu não seguir os passos de Jesus, se eu não seguir as palavras de Jesus, eu posso ser servo de qualquer outra pessoa, menos de Jesus. Então, quando eu digo, irmão, que a igreja está se perdendo na forma como ela pensa, na forma como ela fala e na forma como ela age, é por conta disso. É porque muitas vezes nós vemos pessoas dizer assim, não, eu estou fazendo isso, irmão, porque isso é uma doutrina da igreja. Não, eu estou fazendo isso porque isso é um costume local da igreja. Eu preciso obedecer às regras da igreja. Irmão, obedecer às regras da igreja e desobedecer a Jesus, o dono da igreja? Seguir por um caminho qual não é o caminho de Cristo? Ficar esperando algo quando Jesus já disse, ide e fazei e pregai e sustentar e socorrer. Então é preciso que a gente fique atento. Hoje,
enquanto eu estava pregando aquela outra mensagem, pensando nessa aqui, o Senhor me falava claramente e me mostrava claramente quanta coisa, irmãos, eu deixei de fazer para o reino de Deus. E ao deixar de fazer algumas coisas para o reino de Deus, quantas vezes eu não adiei a bênção na vida de muita gente, principalmente na minha. Quantas vezes tinham pessoas que podiam ter sido curadas, quantas vezes tinham pessoas que podiam ter sido libertas. Eu fiquei sem pregar praticamente uns 5 anos. Voltei a pregar muito recentemente, de 2 anos para cá, porque eu participei de uma convenção aqui em São Paulo e eu fiz alguns trabalhos, mas eu fiquei quase uns 5 anos sem pregar. Então, quantas pessoas deixaram de ser alcançadas e deixaram de ser abençoadas pelo Espírito Santo, não por mim, mas pelo Espírito Santo através da palavra que eu poderia ter dispensado de ter pregado. Então, não é mais tempo, irmão, da gente ficar esperando coisa alguma. Não é mais tempo da gente ficar duvidando se realmente é assim que Deus quer ou não é. É só observar a palavra. Veja como Jesus é claro quando ele diz aqui, ó: vós me chamais de mestre, Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu sou Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. O versículo 15 diz: eu vos dei o exemplo para que façais o que eu fiz. Olha, irmão, Jesus nos deu o exemplo, não é para a gente observar e dizer que coisa linda, Senhor, graças a Deus, glória a Jesus, e parar o caminho, é para fazer o que ele fez. E o que foi que ele fez, hein? Ele se humilhou, né? Ele pagou um preço alto, ele foi maldizido, ele foi morto naquela cruz. Ele não está pedindo para que a gente faça isso, ele está pedindo para que a gente entenda que todo esse castigo que estava sobre ele foi que nos trouxe a paz. Que nós só temos paz hoje em dia com Deus porque ele passou por tudo isso. Então o mínimo que eu posso fazer hoje é acolher o irmão. O mínimo que eu posso fazer hoje é entender o irmão. Que se hoje ele não está numa condição boa, amanhã pode ser eu. E que eu preciso dispensar a misericórdia hoje para que amanhã eu possa também receber de volta a misericórdia. Às vezes até mesmo dele de quem eu socorri. Então, irmãos, vamos prestar atenção no que Deus está dizendo. Olha que palavra maravilhosa. Ele diz assim que o Senhor sabia de tudo o que ia acontecer. Você já pensou se você está numa mesa com 12 pessoas e você sabe que um vai te trair? Acho que a primeira coisa que a gente fazia era abrir a porta e botar para fora, né? A primeira coisa que a gente fazia era se tentar se livrar dele. Já que vai me trair mesmo, então vamos se livrar. Mas não, irmão. Não vamos fazer isso não. Deixa trair. Jesus deixava bem claro. Deixa trair. Sabe por quê? Porque aqueles que, no grande dia do juízo, eu não acho que são muitos, viu, irmãos? Eu sou muito otimista com relação a isso. Eu acho que uma multidão enorme de pessoas serão salvas. Eu acho que poucos serão condenados. Mas haverão os condenados. Mas aqueles que vão ser condenados no grande dia do juízo, eu acredito, irmão, já disse isso em outras pregações, eu acredito que não haverá nenhuma palavra contra eles. Não haverá. Ele terá consciência de tudo que ele fez, ou do que ele deixou de fazer. Simplesmente Deus no seu trono vai olhar para a cara do indivíduo, e ele vai olhar para Deus e vai saber qual é a sua sentença e vai tomar o caminho que tem que tomar. Vai tomar o rumo que tem que tomar. Não haverá mais um sofrimento para que haja um julgamento. Haverá um caminho reto direto para quem não terá Deus no final das contas. Em compensação, para os que terão Deus, a eternidade será de tal modo que o apóstolo Paulo diz claramente que os ouvidos nunca ouviram, os olhos nunca viram e nunca subiu a alegria ao coração do homem, tamanha como é lá na eternidade, como as coisas que existem na eternidade. Então, o que está nos esperando é muito maior do que o que está aqui. A Bíblia diz que Jesus, sabendo que veio do Pai e que ia para o Pai, que saía do mundo, mas ia para Deus, completou a sua missão. Ele sabia, irmãos, que para onde ele ia era muito melhor.
Era inigualavelmente melhor do que estar aqui. Nós estamos aqui, ele estava porque temos uma missão para cumprir. Mas o lugar onde Jesus ia, o lugar onde Paulo ia, o lugar onde Jesus foi, onde Paulo foi, é muito melhor do que estar aqui. E Paulo ainda aguarda a ressurreição. Jesus ressuscitou e é o Deus da glória. E é esse que nos vela, é esse que nos vê, é esse que nos mantém e é esse que pede para a gente essa noite. Me obedece, filho. Me obedece, filha. Segue o caminho que eu trilhei para você. Eu sei qual é o melhor caminho a seguir, então segue o caminho que eu trilhei para você. Que nessa noite, irmãos, a gente possa entender que a vontade de Deus para as nossas vidas é que a gente fique bem, é que a gente seja feliz, é que a gente tenha uma família ajustada, é que a gente tenha uma vida ajustada. Mas essa é a vontade de Deus também para o teu vizinho. Essa é a vontade de Deus também para aquela pessoa que às vezes está contra você por algum motivo. Não dê lugar. Não dê lugar. Ore por essas pessoas que estão contra você. Ore, repreenda o mal na vida delas. E ore por essas pessoas que estão contra você. Você vai ver que mesmo que ela levante a mão contra você, o escudo do Senhor está sobre a tua cabeça e nada vai te atingir. Porque o nome de Jesus é mais poderoso. E todo joelho tem que se dobrar ao nome de Jesus e toda língua tem que confessar que Ele é o Senhor para a glória de Deus. Amém, amados? Deus abençoe a todos.